Evangelho de Mateus, capítulo 27, do verso 11 ao verso 26, diz assim a palavra do Senhor. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não sabes quantas acusações te fazem? Ou não ouves quantas acusações te fazem? Então Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? E responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nesta noite e que prepare também o nosso coração como terra fértil para receber a boa semente da sua preciosa palavra. Meus irmãos, decisões e responsabilidades são palavras que nos impõem um certo medo, não é verdade? Uma certa insegurança. Quantos de nós nos sentimos angustiados diante de uma tomada de decisão, seja ela qual for? Decisões que podem nos ser impostas ou propostas. Existem decisões que nos são impostas e outras propostas. E diante delas nós tememos, nós sentimos insegurança. Por exemplo, decisão de mudar de cidade, de mudar de emprego, de terminar um ciclo profissional ou relacional, decisão de mudar de atitude, como proceder com os filhos, com o cônjuge, com os amigos, com os familiares. Decisões são difíceis, principalmente porque decisões implicam responsabilidades. Decisões implicam responsabilidades. E um famoso filósofo e teólogo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, ele definiu que a angústia do ser humano surge exatamente da responsabilidade de termos que decidir e fazer escolhas. E em parte eu concordo com ele. Se quer uma coisa que nos deixa angustiados, é você ter que decidir. Principalmente decisões que lhes são impostas. Porque quando são propostas, você ainda tem mais tempo de pensar, de analisar a causa, né?
mas ainda assim te causa um certo desconforto, uma proposta de mudar de emprego, por exemplo, e aí você vai colocar os pós, os contras, os pontos negativos e positivos, e você vai calcular bem fator da distância, salário, ambiente de trabalho, estabilidade, tudo isso você vai colocar na balança, e de certo modo ocupa sua mente, faz com que você sinta angustiado de ter que decidir, de ter que escolher. E isso quando a decisão é proposta. Agora, e quando a decisão é imposta? Você tem que decidir. Uma situação, um contexto te impõe a necessidade de ter que tomar uma decisão e, pior, lidar com as responsabilidades dessa decisão. Então, para Søren Kierkegaard, esse filósofo, a decisão, ou seja, o fato de termos que decidir e também lidar com as responsabilidades é que traz angústia no ser humano. Mesmo que nós queremos terceirizar nossas responsabilidades, né? Mesmo que nós passemos as nossas responsabilidades para alguém, o poder de decisão para alguém, mas ainda assim você é responsável, até pela decisão de ter que passar o poder de decidir para alguém. Decidir por você, escolher por você. Pastor, e que tudo isso tem a ver com o texto que nós lemos? Bom, Pilatos é a figura que mais aparece nesse texto, ocupava um alto cargo no Império Romano. Pilatos era um governador. Pilatos era alguém muito estimado, tanto por César, quanto também pelo povo romano. Do contrário, ele não estaria numa posição de governador. Homem de confiança do império que galgou um posto muito alto e foi colocado para ser governador romano na Judéia. Lembremos que, num contexto político, Israel havia sido governada, dominada pelo Império Romano. Então, em cada região de Israel, havia uma figura centralizadora do Império Romano. E na Judéia, o governador era Pilatos. E uma das funções dos governadores era de presidir também julgamentos, tribunais. Então Pilatos certamente já possuía uma vasta experiência com júri, com decisões difíceis e lidar com essas responsabilidades. Pilatos já estava habituado, todo dia um julgamento, todo dia ter que ouvir um júri popular, todo dia lidar com todo aquele contexto de magistratura, de um ambiente onde leis deveriam ser aplicadas e decisões tomadas. Mas um dia, houve um julgamento, preste atenção nisso, um dia a rotina de Pilatos mudou. Houve um julgamento, ou o julgamento. Houve o réu e a decisão que impactou de forma emblemática a vida de Pilatos, o julgamento de Jesus. Não era mais um réu comum e homem poderoso, não. Tampouco um julgamento comum, uma sessão qualquer como ele estava habituado. Jesus, chamado Cristo, estava diante de Pilatos. Naquele instante, a própria angústia, conforme Søren Kierkegaard, se apodera da vida de Pilatos devido a uma decisão importantíssima que ele deveria tomar. Não era qualquer julgamento, era o de Cristo Jesus, o chamado Cristo. Em tantas outras sessões de júri, Pilatos, com toda a sua experiência, poderia ter acertado as suas decisões e julgamentos, até mesmo sem pedir nenhum conselho. Talvez nem precisava de apelar para o júri popular, porque ele era experiente. Mas naquele dia, naquele julgamento e com aquele réu, Pilatos se sentiu angustiado por temer sua decisão e depois ter de encarar suas responsabilidades, suas consequências. E este temor e dúvida cruéis são expressos de forma clara na pergunta que Pilatos faz, exatamente no verso 22 do texto que lemos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Pela primeira vez, um governador, um magistrado, ficou sem ter o que fazer, sem ter uma resposta rápida,
consciente: que farei de Jesus chamado Cristo? Esta é a pergunta que mudou a vida de Pilatos. E certamente mudará a minha e a sua nessa noite. Por isso, o tema do sermão nessa noite é: tome a decisão, assuma a responsabilidade. Tome a decisão e assuma a responsabilidade. Pilatos, como eu disse, era um político, e como todo bom político, ele precisava manter o seu prestígio com o povo e com César, o imperador. Ele não podia estar do lado do povo e contra César, e muito menos do lado de César e contra o povo. Pilatos, essa é a arte da política, é saber jogar bem, né, dos dois lados. E decidir por Cristo e assumir essa responsabilidade por toda a vida implicavam 3 desafios para Pilatos, e que implicam para nós também. Assumir a Cristo em nossa vida, assumir essa responsabilidade, implicam 3 desafios. E o primeiro desafio é enfrentar a própria consciência. Do verso 17 ao verso 19, o texto nos informa que o povo estava reunido e perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Sabemos que era costume daquela época de, na Páscoa, soltar um prisioneiro. E Barrabás, ele era um revolucionário, ele era um agitador, uma espécie de anarquista, alguém que era amado pelo povo hebreu, porque Barrabás, ele defendia, ele pleiteava a causa da libertação do jugo do Império Romano. Então Pilatos era um rebelde na visão romana, mas era idolatrado pela nação de Israel. Parece que há historicamente uma idolatria por líderes rebeldes, forças revolucionárias. Desde os tempos bíblicos, o povo queria a soltura de um líder revolucionário, Barrabás, e queriam a crucificação de Jesus. E olha o verso 18: porque Pilatos sabia, ele não achava, ele não tinha algum grau de certeza, ele sabia que por inveja o tinham dado. Então aquele julgamento, aquela sessão já estava prejudicado dentro dos termos legais. Porque Pilatos, como um juiz agora, deveria enfrentar a própria consciência, sabendo que aquele julgamento era por pura inveja. Que culpa mesmo no cartório, como se diz, Jesus não tinha. Então Pilatos já começa um conflito com a sua própria consciência. Ele sabia que Jesus estava ali, não porque de fato havia cometido um crime, não porque de fato ele havia quebrado alguma lei, mas era por pura inveja. E o verso 19 diz: e estando ele no tribunal, sua mulher, a esposa de Pilatos, mandou alguém levar um recado dizendo: olha, não te envolvas com esse justo. A mulher de Pilatos: olha, não se meta nessa causa. Sabe aquelas causas, para quem é da área do direito aí, né? Não quer nem pegar, porque mexe com seus princípios, com seus valores, sabe que é contra a sua cosmovisão. E essa mulher aqui havia em sonho sofrido muito por causa de Jesus. E ela manda avisar Pilatos: olha, não entra nessa causa não. Deixa esse homem aí ser julgado por outras instâncias, mas não você, não se meta com este justo. Veja que a briga na mente de Pilatos agora fica mais acirrada, porque primeiro ele sabia que Jesus era inocente e que ele havia sido preso por inveja. E agora, isto é confirmado pela sua esposa: olha, esse homem é justo, não se meta com ele, não se meta nessa causa. E é interessante, meus irmãos, que certa vez Martinho Lutero disse que ir contra a consciência não é são, não é correto,
A pior coisa é quando você está brigado com a sua consciência. É quando você sabe do correto e faz o errado. É quando algo te intima, te leva a decidir por algo errado, e você, sabendo das responsabilidades que vai ter que encarar depois, a sua consciência não te permite. E mesmo que você erre, mesmo que você cometa algo que seja errado, você sabe que a sua consciência vai te acordar de madrugada. Que na hora de você ir dormir, aquilo vai ficar te cobrando. Você não vai conseguir ter paz com você mesmo, paz com a sua própria vida, porque a sua consciência, principalmente a sua consciência cristã, sua consciência renovada no entendimento do Espírito Santo, ela vai te acusar. Então, o primeiro desafio que nós temos de enfrentar quando assumimos a Cristo é entender que assumir Cristo é, por vezes, lutar contra a própria consciência. Eu sei que é errado, eu não posso fazer. Eu até desejo, eu quero, eu preciso, isso vai melhorar muito a minha vida. Por estes meios, por essas vias, vai ser muito mais fácil, vai chegar com muito mais rapidez nas minhas mãos. Mas há algo lá na sua consciência. Eu sou um servo de Deus. Eu sou de Cristo, eu sou um cristão, eu fui justificado pelo Senhor, eu pertenço a um corpo chamado igreja, eu fui transformado, regenerado, e a nossa consciência então começa a entrar em conflito. E Pilatos já estava começando a ter esse conflito, por ter que assumir uma responsabilidade. O segundo ponto desse sermão, além de termos que enfrentar a consciência, é enfrentar a opinião alheia. Olha aí os versos 20 a 23. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram, ou seja, levaram o povo a pedir a soltura de Barrabás e que fizesse morrer. E é interessante que o texto ainda continua dizendo que Pilatos, pela segunda vez, perguntou: quem quereis que eu vos solte? E eles responderam: Barrabás. Então veja que Pilatos já estava aqui sendo pressionado a enfrentar a opinião alheia, a opinião do povo. E às vezes nós queremos fazer a política da boa vizinhança. Nós queremos agir como políticos para não desagradarmos a opinião alheia. E somos até tentados a pensar que se um grupo maior pensa diferente de mim, então certamente é porque aquele grupo está certo. Nem sempre. Olha aqui o pensamento do povo. Queremos Barrabás. Claro que sabemos que na soberania de Deus, tudo isso deveria ter se cumprido. E isso deveria acontecer mesmo. O povo deveria ter escolhido Barrabás mesmo, para que Cristo pudesse ir para a cruz. Sabemos disso. Mas isso não isentou a responsabilidade do povo de decidir, e muito menos a de Pilatos, de ter que enfrentar a opinião alheia. E quantos de nós temos medo de enfrentar a opinião alheia por causa de Cristo? Eu não estou falando por causa de qualquer coisa, não. Veja que são 3 desafios para assumirmos Cristo em nossa vida. Primeiro, a própria consciência. Segundo, os outros. Quando você foi alcançado pela graça, certamente você teve que lidar com a opinião alheia. Pilatos temia pelo povo e temia pelo seu cargo também. Pilatos tinha medo que o povo de repente se agitasse, que o povo de repente se rebelasse e fizesse ali um grande motim, um tumulto, e isso chegasse até o imperador e ele perdesse a sua posição. Há muito tempo Pilatos mantinha a ordem e a paz na Judéia. Sabe aquelas placas que você vê nas empresas assim: estamos há 200 dias sem acidentes. E aí de repente um funcionário vai lá e corta o dedo, o encarregado, o líder, chefe de setor, quase dá um troço. Meu Deus do céu, quebrou.
quebrou o nosso recorde de dias, interrompeu os nossos dias sem acidentes. Era mais ou menos esse o sentimento de Pilatos. Olha, está tudo muito bem aqui na Judéia, eu estou conseguindo manter a ordem, a paz, eu não posso deixar agora um tumulto se levantar e o meu nome, o meu posto, o meu cargo ser levado água abaixo. De maneira nenhuma. Certamente Pilatos foi muito elogiado por César. Ele era um político, ele gostava de agradar homens, pretendia galgar uma posição ainda mais alta. Ele era governador, mas quem sabe um dia ele poderia estar acima do nível de governador, ser talvez a mão direita de César. Sua estima e promoção com o imperador dependia da sua capacidade política de manter a ordem e a paz na Judéia. Mas o povo está lá gritando: soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. Uma revolta popular poderia acabar com a carreira de Pilatos. Enfrentar a opinião alheia implica em correr riscos e perdas efetivas, como aconteceu com Pilatos. Perda de prestígio onde você trabalha, perda de prestígio no seu meio acadêmico, com amigos e até com família, porque agora você decidiu por Cristo. Você assumiu Cristo na sua vida e você vai ter que lidar com as implicações dessa decisão, com as responsabilidades. Primeiro com a sua consciência: eu roubava, não roubo mais; eu mentia, eu não minto mais; eu entrava em negócios fraudulentos, não posso mais. E agora com o povo, você vai perder prestígio, porque você resolveu assumir Cristo na sua vida. Quando, porém, meus irmãos, agimos em nome de um princípio, em nome de uma verdade, por assumir Cristo e os seus mandamentos, o enfrentamento acontece naturalmente. Perdemos privilégio, perdemos prestígio, tudo isto é ter de lidar com as responsabilidades e com as decisões. Quantos de nós, talvez, precisamos lidar com perdas de privilégios, de amigos, de posição, de vir um dinheiro fácil na nossa mão, por causa da nossa responsabilidade de assumirmos Cristo. E o terceiro e último ponto desse sermão é enfrentar a responsabilidade. Lembra da pergunta de Pilatos no verso 22? Ele está aqui com uma bomba na mão. O que farei de Jesus chamado Cristo? Eu não sei como lidar com essa situação. Diante da pressão e clamor popular: soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. Temendo perder o controle da paz e da ordem, temendo perder o seu próprio cargo, Pilatos então toma uma decisão. Lembrando que o fato de termos que decidir e encarar as responsabilidades gera em nós o quê? Angústia. Então Pilatos estava angustiado. E o que ele resolve fazer? Ele toma uma atitude inusitada. Pilatos decidiu entregar Jesus, mesmo agindo contra a consciência, para não ter que ir contra a opinião do povo. E agora Pilatos não quer enfrentar a responsabilidade da sua decisão. O que ele faz? Veja aí o que o texto diz no verso 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, pelo contrário, aumentava ainda mais o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. O próprio adjetivo justo aqui já entrega que Pilatos estava agindo contra a consciência. Eu estou entregando um justo, um inocente nas mãos de vocês para morrer, para ser assassinado. E num ato simbólico de querer apaziguar o próprio remorso, apaziguar a própria consciência, ele requisita uma bacia com água para lavar as mãos da culpa e do sangue de Jesus Cristo. Se eu não tenho uma resposta, ou se eu tenho medo de dar uma resposta por Cristo e em nome de Cristo, eu prefiro lavar as mãos. Eu não quero ter essa responsabilidade.
Pilatos estava literalmente aqui saindo pela tangente. Eu não quero ter que lidar com isso. Mas já que eu tenho que dar uma resposta, então eu lavo as minhas mãos. Eu mesmo me constituo inocente. Eu mesmo estou me eximindo da responsabilidade da minha decisão agora. Eu lavo as minhas mãos. E mesmo com as mãos limpas pela água, mas sujas pelo sangue inocente derramado por Cristo Jesus, Pilatos teve que decidir. Mãos limpas pela água, mas a consciência entenebrecida e golpeada pela covardia, de mesmo sabendo que Jesus era justo, ter ido contra o povo e até contra o imperador. Pilatos temeu mais aos homens do que a Deus. Pilatos, na verdade, foi o verdadeiro réu naquele dia, e Cristo, o juiz. Em todo julgamento, um juramento de compromisso com a verdade é feito de forma solene pelo réu. Ele jura, promete solenemente dizer a verdade. Jesus nunca faltou com a verdade. Na verdade, Pilatos perguntou para Jesus, lá em João 19, o que é a verdade? O que é a verdade, Jesus? Diga para mim o que é a verdade. E essa resposta Jesus já havia dado em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Artigo definido, eu não sou uma das verdades, eu não sou um dos caminhos, eu sou a verdade. Pilatos estava diante da verdade, carente da verdade e ainda assim faltou com a verdade. Interessante que Jesus, aliás, da terra para o céu, Jesus estava no banco dos réus, né? Numa visão da terra para o céu, Jesus estava no banco dos réus para ser condenado num julgamento injusto e ilegal. Porém, meus irmãos, do céu para a terra, na perspectiva de Deus, de Cristo para os homens, o julgamento já havia ocorrido e a sentença dada. João 3,19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Naquele dia, não era Pilatos o juiz, Pilatos era o réu. E o olhar justo de Jesus o condenava na consciência, o condenava nas ações, o condenava no coração e o condenava nas suas tomadas de decisão. Pilatos teve que viver com a consciência lhe acusando, com as mãos sujas de sangue e com o título de governador covarde. A prova de que sua consciência o acusava reside na crucificação de Jesus. Em João, no capítulo 19, verso 22, Pilatos escreveu em 3 idiomas: Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Abra a sua Bíblia aí comigo, por gentileza, em João capítulo 19, e eu já vou encerrar. João capítulo 19, do versículo 19 ao 22. João 19, do 19 ao 22, diz assim a palavra de Deus. Aliás, João 19, do 19 ao 22. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, uma plaquetinha, e mandou colocar lá. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Essa plaquetinha, só para os irmãos entenderem o contexto histórico, era comum que quando o crucificado, quando o réu ia para a cruz, se colocava no alto da cruz o crime dele: assassino, ladrão. E aí, na visão dos judeus, qual era o crime que Jesus tinha cometido? Que ele havia se autodeclarado rei. E isso era um crime muito grande, porque só César é rei. Então, o crime que foi colocado na plaqueta de Jesus, ou no cimo da cruz, Pilatos escreveu: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Verso 20,
Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse: sou o rei dos judeus. Está vendo? Não escreva que ele é rei, não escreva que ele se autoafirmava ser rei. Então olha a resposta de Pilatos: o que escrevi? Escrevi. Vocês conseguem perceber uma mudança aqui na atitude de Pilatos agora? Num primeiro momento, apertado pelo povo, coagido pelo povo, temendo o imperador, temendo a sua posição, temendo o seu cargo, ele disse: eu lavo as minhas mãos. Vocês querem matá-lo? Matem-no, mas eu lavo as minhas mãos. Covardia. E agora, diante de uma pressão, Pilatos assume uma responsabilidade. O que eu fiz está feito. Eu afirmei que ele é rei e mantenho a minha palavra. Por isso, assumir Cristo na nossa vida, meus irmãos, é assumir uma responsabilidade para a vida toda. Quem é Jesus para você? O que temos feito de Jesus, chamado Cristo, em nossa vida? Temos simplesmente nos eximido da responsabilidade e fingindo lavar as mãos de uma responsabilidade com Deus, fingindo estarmos livres de uma responsabilidade, queremos viver nossa vida achando que ela não trará as suas consequências? Trará. As nossas decisões, ou a falta de tomá-las, nos trará responsabilidades e consequências que teremos de lidar. Teremos de lidar. E Pilatos disse: o que escrevi, escrevi. O que está feito, está feito. Eu assumo a responsabilidade. E é interessante, pode passar, minha irmã, por gentileza. Vocês já viram aí essas letras INRI? Vocês já devem ter visto em algum crucifixo por aí. Na verdade, é um acróstico. INRI é a abreviação do latim de Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, que quer dizer Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Por isso que você vê aquela plaquinha nos crucifixos escrito INRI. É por causa disso aí. É um acróstico. Cada letrinha significa uma das palavras dessa sentença que Pilatos colocou. Portanto, meus irmãos, por que em 3 idiomas diferentes? Porque as línguas conhecidas do mundo todo, latim, grego e, para os judeus, hebraico. O mundo todo falava um pouquinho de grego, era como o inglês hoje, todo mundo arranha um pouquinho. O latim, a língua oficial dos romanos, e o hebraico dos judeus. Pilatos, meus irmãos, com aquela atitude, ele fez com que todos que passassem ali pudessem ler que Jesus é rei, em toda língua. E eu termino pedindo para que a igreja leia junto comigo o texto de Filipenses 2, 9 e 11, eu projetei aí, leiamos juntos. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tome a decisão e assuma a responsabilidade. Que Deus em Cristo nos abençoe.